Obrigada, viu? Peço, comunicando que o senador Humberto está numa solenidade, deve voltar, o senhor Miguel Skin. Ele está numa solenidade de mudança de ministros, que é muito importante. Eu acho que daqui para frente o Brasil vai melhorar bem agora, porque mudou os ministros. O senhor Skin. Agora nós vamos... Agora vai. Agora vai. Não sei para onde, mas vai. Eu recebo aqui uma decisão do ministro Marco Aurélio, deferindo uma liminar pleiteada pelo senhor. Ele diz: o paciente não deve assinar termo de compromisso. B, assegura o direito do silêncio. C, assegura o direito de ser assistido por advogado. Então, tudo isso está previsto na lei, né? Então, mas o senhor deve ser um homem muito bem querido, viu? Porque o homem feito de punho dentro de casa. Letra A, B e C. Ele só esqueceu de botar a D. A D era me proibindo de perguntar. Essa história de habeas corpus para vir à CPI, eu acho que o sujeito tem um direito constitucional, né, de ficar calado, fique calado. A Constituição já diz, eu não concordo com a Constituição, não, mas ela disse que deve ficar, fique. Né? Agora, o habeas corpus, só tem uma maneira do sujeito criar problema com a CPI, é mentir. Quer dizer, mas eu só... Está aqui respeitado a liminar do ministro, o despacho dele. Só fiquei feito a punho. Senador Humberto, senador Humberto. Eu imagino que um fórum como esse, qualquer CPI, qualquer processo investigativo, ele é horroroso para quem está com o nome metido nele. Porque o desfecho nunca chega. Mas o pior de tudo isso é a pessoa não ter a oportunidade de falar ou não falar. Falar. Isso aqui é um fórum para a pessoa falar. Porque cada qual tem a sua verdade. E eu volto a afirmar, o homem do bem tem um segundo momento. Tem um segundo momento. O senador Humberto está nessa solenidade, não chegou, eu vou passar, inclusive, vou passar o senador Aloísio. Faz favor para mim, que a assessoria. Tira uma cópia para mim, isso aqui passa para o senador Aloísio. Ele não... E aí eu vou passar a palavra para o senhor. O senhor... Senador Mauro, pela ordem.
Vossa Excelência pode conduzir, eu acho que, sabe, Vossa Excelência tem mais tarimba do que eu nesse tipo de circunstâncias. Estou aqui para ouvi-lo. Não, só para Vossa Excelência ter na mão para poder acompanhar. Sim, é bom. Sim. Tá bem? Doutor, eu vou dar a palavra para o seu cliente e o senhor tem o tempo, use o tempo que o senhor precisar, o senhor sabe as razões pelas quais o senhor está aqui, sabe, as razões da sua convocação, né? E o senhor fique à vontade para falar sobre isso. Em seguida, aí, eu passo a perguntar e fazer as colocações para que a gente possa dialogar um pouco aqui, na medida que o senhor entende daquilo que possa falar. O senhor tem a palavra. Agora. Beleza. Bom dia a todos. Meu nome é Miguel Skin. Eu sou presidente da Oscar Skin, principal acionista. A Oscar Skin foi fundada em 42 pelo meu pai. Eu iniciei nela em 68. Em 85 assumi a presidência. A história da Oscar Skin Ortopedia é muito longa, é pioneira. No final da década de 40, estimulado por alguns médicos de origem italiana, meu pai fez a primeira importação de produtos ortopédicos. Na época, instrumentos especialmente desenhados para cirurgia ortopédica, Instituto de Bolonha, na Itália. Isso foi no final dos anos 40, no pós-guerra, e a partir daí, na década de 50, nós firmamos contrato com empresas americanas, já na área de implantes. E com as fusões que ocorreram nos últimos anos, sobraram hoje 4 grandes grupos de fabricantes no mundo. E a nossa empresa, em algum momento da história, representou os 4 grupos no Brasil, lançando os produtos deles. Temos relações duradouras com todos eles. 60 anos, 40 anos, 25 anos. Eu estou com isso querendo demonstrar que a nossa relação com o mercado é de continuidade, é de solidez. No final na verdade é o seguinte, no início do ano, surgiu uma matéria na televisão onde a nossa empresa, infelizmente, foi acusada de alguns malfeitos, para usar o termo da moda. E, na verdade, a matéria fala sobre pagamento feito a médicos, fala de cirurgias falsas, indústria de mandato de segurança, produtos falsos. E a matéria não deixa claro qual é o papel da minha empresa nessa matéria. Na verdade, nós não fazemos nada disso. Ou seja, nunca fizemos. Nós temos um sistema de compliance que foi instalado em 2008, que foi festejado por todo o setor como o melhor existente. E a matéria, ao mostrar um vendedor nosso oferecendo uma vantagem para o médico, ela, de alguma forma, foi manipulada. De fato, ele fez aquela oferta, mas aquilo foi feito ao final de quase 1 hora de conversa, em que o repórter, que se fazia passar por médico, seduziu o indivíduo, mostrando um mercado fantástico que ele estaria trazendo, e, ao final,
ele fez a solicitação. No primeiro momento, o indivíduo negaciou, mas ao insistir, ele fraquejou e fez a oferta. Não é um mau sujeito, não. Ele é um sujeito que já estava 7, 8 anos. 7, 8 anos na empresa. E sempre teve um bom comportamento, mas a verdade é que os últimos 2, 3 anos ele não estava conseguindo atingir as metas dele. E ele estava em perigo. E ele viu naquela oportunidade a tábua de salvação dele, né? Aquele canto da sereia foi forte demais para ele resistir. Bom, ele fez essa oferta e isso ocorreu no final do mês de novembro. Sempre ao final desses congressos, desses meetings, é feita uma reunião e o chefe dele detectou, pela conversa dele, que ele tinha oferecido uma vantagem ao médico. No primeiro momento, ele não disse exatamente qual era, mas ao ser pressionado, ele confessou que tinha oferecido um percentual ao médico. Pode continuar. Perguntado como é que ele pretendia executar isso, ele disse, olha, na verdade eu não pretendia, era uma forma que eu achei de manter o diálogo com o médico. Porque eu tinha a fantasia que eu seria capaz de convencê-lo a comprar os produtos de outra forma. Se eu, naquele momento, me negasse a fazer aquilo que foi solicitado por ele, eu encerrava a reunião, a relação. Bom, quando isso foi detectado, início de dezembro... Qual é o nome dele, né? O nome dele? Do vendedor? Carlos Lessa. No final, isso foi detectado no início de dezembro, e aí o sistema com código de conduta da empresa, o compliance, ele entra em vigor, quer dizer, é feita uma apuração interna do fato, e se tem mais alguém envolvido, coisa e tal, e é tomada as providências que estão previstas no código e ele foi demitido, né? Isso tudo ocorre na primeira quinzena de dezembro. Gostaria também de ressaltar que, de todas aquelas acusações do Fantástico, oferecer vantagens ao médico não é uma questão jurídica, é uma questão ética, uma violência muito grande contra o nosso código de conduta, né? Mas não é uma questão jurídica, é uma questão para ser tratada internamente. E a gente, enfim, o compliance estava lá com essa finalidade, foi aplicado e a solução foi dada. Todas as outras denúncias feitas são práticas criminosas, o que não é a nossa prática, não é feito por nós. Encerrando, gostaria de dizer o seguinte, a empresa tem 73 anos de existência, nunca tivemos uma mácula, nunca tivemos um processo, uma pena, e bastaram 4 segundos da matéria do Fantástico para toda essa credibilidade, que é nacional e internacional. Eu não tenho dúvida que a nossa empresa é de maior credibilidade no nosso setor, aqui e lá fora, por conta dessas relações todas longevas, coisas e tal. Mas bastaram uns 4 segundos para isso tudo ser colocado em questionamento de uma forma violenta. Nós buscamos todas as formas possíveis de responder a isso. Estamos fazendo várias, informando, contactando os clientes, formadores de opinião, mostrando a nossa história, o nosso comportamento. Mas, sem dúvida nenhuma, essa CPI é a melhor forma que nós temos de provar a verdade. Então, me coloco à sua disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado, senhor Miguel. Só uma pergunta, presidente. Sim. Eu queria perguntar ao nosso convocado se ele acionou, se a sua empresa acionou as organizações Globo por perdas e danos. Acionei? As organizações Globo
perdas e danos? Não acionei, não. É uma briga inglória, né? Por isso, exatamente, acho que a melhor resposta que eu posso dar, a mais forte resposta que eu posso dar, é vindo aqui. Me diga uma coisa, o que o senhor atribui o êxito na estratégia de sua empresa não ter sido ouvida na CPI da Câmara? Eu acho que aí houve um mal-entendido. Na verdade, os nossos advogados estavam solicitando informações, que parece que é um direito, né, que não foram concedidas e aí esses adiamentos foram acontecendo. Né. De novo, eu não me recusei aí, apenas seguindo a orientação dos advogados, nós queríamos os dados constantes lá do inquérito, o nome, para poder me inteirar do assunto e a tal CPI. Esse advogado até falou isso comigo, mas eu disse a ele, CPI não funciona assim não. CPI não funciona assim não. Porque se o presidente da CPI lá quisesse, o senhor teria ido coercitivamente, o senhor teria ido. Porque, veja, se o senhor se recusa a vir aqui, eu ia lhe trazer. Eu ia lhe trazer de qualquer jeito. Se o advogado sabe que eu lhe traria, coercitivamente, né? E o senhor está aqui hoje falando e tal, nem ignorou a sua liminar e tal, e também é fruto dessa conversa que nós tivemos, eu com o seu advogado e tal, dentro desse entendimento, né? Então, o que fica ruim para uma empresa com o tamanho da sua, com a credibilidade igual a sua, é outros menores ter ido à CPI na Câmara, o senhor não foi. A sua, que é grande, conseguiu se livrar daquilo, não foi nem citado, né? Não foi nem citado. Mas o senhor está aqui hoje, está falando e... não é assim que funciona a CPI e eu imagino, então, que seus advogados que são muito sabidos e o presidente da CPI lá é que não sabe nada, né? Não conhece nada de CPI, né? Porque se ele conhecesse um tiquinho, só ia, né? Bom, Senador, vamos, o senhor está aqui. Eu só queria registrar que eu não me recusei. Eu segui as orientações. Eu acabei de falar que sabido é seu advogado. Pronto. Se o senhor tivesse contratado um advogado que não é sabido, quem sabe o senhor tinha ido, né? Então é o seguinte, o senhor disse que o Carlos Lessa cedeu ao canto da sereia e tal. Ele, se eu convocar ele vai repetir isso aqui, que ele cedeu o canto da sereia, que ele se equivocou, e ele volta a falar da mesma forma que ele falou no Fantástico? Eu não posso afirmar o que ele irá dizer ao senhor, mas eu posso dizer o que ele foi dito internamente. Eu estou repetindo o que ele disse internamente quando foi feita a apuração. Imagino que ele diria a mesma coisa. Tá bom, eu não sei. Depois eu vou ouvir ele. O registro dessa sindicância interna, se for reduzido a um termo, alguma coisa assim, o depoimento dele? Eu preciso consultar isso ao departamento jurídico da empresa se é emitido ou feito um relatório. Eu vou me informar. Se for, eu gostaria que o senhor pudesse mandar para nós, a gente ter isso imediatamente, aqui. Né? A seguir eu verifico isso. E eu vou... É Carlos Lessa o nome dele, né? Tem essa convocação aí? Vamos trazer ele aqui, para a gente poder conversar com ele também. Seu Miguel, é o seguinte, essa investigação que eu tenho feito, eu tenho deparado exatamente nesse ponto que nós colocamos aqui, eu estava colocando para um médico que estava aqui agora depondo e tal, e que foi envolvido num imbróglio muito grande com um paciente que também é médico e que o acusa, né, desses procedimentos todos e tal. Qual é a relação dessas empresas com esses médicos? Da empresa distribuidora com o médico que utiliza os seus produtos. Nesses seus 70 anos, quer dizer, na verdade, o senhor não é fundador da empresa, a empresa tem 70 anos. Mas já tem 40 e tantos. Então, vamos falar desses seus 40 e tantos anos de empresa, porque o porquê da minha pergunta? O porquê da minha pergunta é porque, na minha investigação, pelo Brasil, na nossa investigação, onde nós encontramos a relação desses médicos, é uma coisa absolutamente forte com o fornecedor de mimos, de agrados, de presente. Então, me diga, esse ministro da Saúde que foi demitido agora aí, que inclusive fez um bom trabalho,
E nessa área teve conosco o Quioro. Quioro, né? Não, eu acho que ele está muito mais para bijuteria, porque se ele fosse ouro, ele tinha ficado, né? Acho que ouro é o PMDB, ele é bijuteria. Então, ele fez um bom trabalho, o Quioro. O Quioro, ele trouxe para nós uma exposição detalhada, com assessoria, dos valores dessas próteses. Eu volto a repetir, Sandra Luiz, não sei se você estava na audiência, mas eu mandei preparar essas tabelas para os senadores. Prótese que custa até R$ 4.500. Ela vira trem de 300 mil, de 400 mil. E essa máfia de um esquema montado, onde se tem já uma junta de advogados, uma máfia que entra dentro do judiciário, e o sujeito entra bom, isso sobra 300, 400, 500 mil reais e o cara ainda fica aleijado depois. O senhor é dono de uma empresa, né? É prática das empresas dar mimo para os médicos exatamente para que eles possam consumir o produto, indicar o produto. É prática? Senador, eu posso falar da prática da minha empresa. É da sua mesmo. Fala das outras. Não, na minha empresa, eu vou tentar responder da forma mais ampla os assuntos que o senhor trouxe aqui. Os preços, nossos preços, por exemplo, são controlados, eles são tabelados. Então, não existe a possibilidade de um produto que custa 4 ser vendido por 400. Já tem um preço pré-estabelecido para ele que... Na verdade, não é vendido, tem um esquema. Por exemplo, o cara violenta o plano de saúde, o cara violenta o SUS, o cara não tem respeito a nada, quer dizer, tudo é na base da ordem judicial. Tipo, o médico pegou a presa, diz, qual é o seu problema? Fica em pé, faz assim com os braços. O cara faz, seu braço não está aqui, ó. Você está precisando de uma cirurgia de coluna urgente, ou daqui 60 dias você não anda. É mesmo, doutor? O cara é especialista, né? Mas e meu plano de saúde? Seu plano de saúde não cobre. Mas eu vou lhe ajudar. Procura o doutor fulano. O doutor fulano já entra... Com mandado de segurança. Mandado de segurança é tudo certinho, só troca o nome. Já que ele já existe, é como se fosse formulário. Eu estou falando porque eu tenho uma investigação, né? E aí, lá no judiciário já sabe para quem que é distribuído. E, normalmente, o homem concede na sexta-feira, porque o cara é operado ou sábado ou domingo, que não dá tempo nem advogado de plano de saúde recorrer, nem advogado do Estado, nem advogado da União. É obrigado a pagar. Eu tenho aqui fatura de cirurgia contra o SUS de 500 mil reais. Não, é isso que eu estou te falando, quer dizer, é isso que eu estou perguntando. Porque quando fica, se eu falo nesses 4 minutos lá do Fantástico, 4 segundos, deu uma arranhada numa empresa de 70 anos, o que está no inconsciente coletivo de todos numa investigação como essa, é que a prática é essa. Exatamente. Né? É que a prática é essa. Exatamente. Né? Por isso, eu estou usando essa oportunidade para esclarecer isso. É por isso que eu estou perguntando ao senhor. Não tem a menor possibilidade disso acontecer dentro da minha empresa. Não, nunca aconteceu, não acontece e não acontecerá. Os controles existentes não dão margem a uma loucura dessa, entendeu? E a relação que nós temos com os fornecedores, que são multinacionais, de grande porte, entendeu? Eles exercem também um controle nisso. Não tem a possibilidade de eu... Eles têm cópia das minhas vendas, entendeu? Cópia das minhas propostas. E quanto à indústria de mandato de segurança, nós nunca participamos disso. Eu não vou dizer que isso nunca foi feito, talvez eu tenha uns 2 ou 3 nos últimos 2 anos, mas os preços praticados são os mesmos, sem variação de preço. Entendeu? Então, de novo, essa não é a nossa praia, não é esse o nosso negócio, nós não fazemos isso. O senhor...
A sua empresa contrata consultorias médicas, odontológicas, o que for aplicável, com especialista em prótese, órtese e OME? Não. E qual o procedimento dessas consultorias? Não, inclusive o meu compliance exatamente proíbe isso. Esse é um dos primeiros itens. Não. O senador Humberto chegou. Ah, não, ele não. Perdão, não foi não. O senhor só importa, né? Não fabrica. Ou fabrica? Não fabrico, não. Há uma série de perguntas aqui do senador Humberto Costa, exatamente nessa área de consultoria que o senhor disse que não faz, que o senhor comply proíbe, né? Exato. Ele finaliza aqui fazendo a última pergunta. O senhor e sua empresa autorizam voluntariamente a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico a essa comissão de inquérito? Olha, essa é uma matéria que eu vou ter que consultar os meus advogados com relação a isso, mas eu me comprometo a dar uma resposta em curtíssimo prazo. Tá bem. O que a mim interessa de fato é a convocação do Carlos Lessa. Esse é o nome completo dele, né? O senhor só sabe Deve isso, ter né? outro nome, mas, de novo, eu posso informar. O senhor pode me arrumar isso para mim. Porque disso aqui depende o andamento da investigação e autorizar a quebra dos seus sigilos de uma forma voluntária é uma coisa muito pessoal, uma coisa do senhor, é só uma pergunta que ele está fazendo, né? E é uma coisa muito pessoal, até porque CPI, se tiver necessidade, não precisa estar pedindo autorização a ninguém, né? Você, quando pede autorização para a pessoa faz isso voluntariamente, é porque você julga que a pessoa, no seu depoimento, está muito à vontade para falar a verdade e não tem nada o que temer. Mas isso fica à vontade com relação a essa última pergunta do senador do Humberto Costa. Na verdade, a mim, nesse segundo momento, é a convocação do Lessa, né? O relatório interno de apuração. Não, o relatório, se o senhor tiver esse relatório, se o seu jurídico fez esse procedimento, como citou o senador Aloysio, eu gostaria de requerer que ele viesse, nós tivéssemos o senador Luiz. Também as normas do compliance. O senhor se referiu várias vezes a normas que a empresa Com certeza. segue. Seria interessante nós termos isso aqui entre nós. Com certeza. Obrigado. Bom, nesse primeiro momento, isso, se o senador Luiz quer perguntar mais alguma coisa, o senador Humberto certamente não chegará. Não, estou satisfeito. Fiz, até porque 80% das perguntas dele fala, tudo em função de assessoria, e o senhor disse que não existe essas consultorias médicas na sua área, e até proibido, e aí versa sobre o pagamento dessas consultorias e tal, e até porque eu vi o médico aqui antes,
E ele falou, na verdade, que ele prestava consultoria para algumas. Quer dizer, então, o nosso entendimento é que haja um procedimento, né? Mas o senhor está dizendo que não. Eu aguardo o que o senhor prometeu me entregar, eu aguardo a sua resposta e o meu próximo passo é trazer esse Marcelo Lessa aqui e a gente prossegue. Quer dizer, para esse momento, estou satisfeito. Senador Luiz, tudo bem? Tudo bem, presidente. Eu acho que eu estou satisfeito. Estou satisfeito, não havendo nada mais a tratar. Está encerrada a sessão.